Vamos para mais um vídeo resposta aqui, não é? Mais uma pergunta, não é? E um pedido interessante até. E eu acho que vale a pena também vocês refletirem sobre isso, tá? Então, assim, estão chegando agora, sejam muito bem-vindos, tá? Aproveitem todo o conteúdo do canal, vão aí na aba playlist, né? E aproveitem porque tem muitos cursos nas Confissões Reformadas. É Teologia Reformada Raiz para vocês, beleza? Então, apoiem o canal se inscrevendo, curtindo o conteúdo, compartilhando, comentando. Interajam, né? Participem, beleza? Vamos então aqui para o comentário do Elias, tá? Antes de tudo, muito obrigado, Elias, pelo seu comentário, né? Ele falou bem assim, ele fez esse comentário num vídeo que eu falei sobre o culto reformado, né? Ele fala, faz mais vídeos completos, no caso, né, sobre esse mesmo tema, por gentileza. Tipo, por que só uma pessoa ora na igreja reformada de forma audível, depois quebrando a oração silenciosa e tudo mais? A questão do silêncio no culto também é interessante. Então, desde já agradeço. Então, mais uma vez, obrigado por sua pergunta, né? Por seu pedido aí. É bem importante pensar um pouco sobre isso, irmãos, porque geralmente quando uma pessoa chega de uma igreja evangelical para uma igreja reformada, o que ela entende, não é? Eu não estou nem falando do comportamento dos membros, eu estou falando sobre o momento do culto, né? A pessoa às vezes entende com isso que a igreja é fria, né? Porque a igreja não é nem um pouco parecida, né, no seu culto e no comportamento na hora do culto com o que é comum no evangelicalismo, né? Onde você tem pentecostais, carismáticos, não é? E alguma coisa no meio disso. E para as pessoas que estão acostumadas com um tipo de culto evangelical bem expressivo, bem ativamente participativo, onde os membros são influenciados e ensinados muitas vezes pelo próprio contexto a falarem, se expressarem, a colocar tudo para fora, né? Se é para chorar até soluçar, chora, fala alto, ora alto, levanta as mãos, sabe, se levanta, anda pela igreja, e no contexto mais pentecostal, entra no tal do mistério e roda, e pula, e sapateia, e marcha, e entrega a profecia. Então tudo isso, não é, acabou criando um tipo de cultura, não é? E dando às pessoas um tipo de estética de culto que é comum, é popular, já é visto como sendo o normal, mas não é uma postura bíblica, né? Porque não é o tipo de comportamento apropriado, não é, para estar em um momento solene, tá? Então, quando chega numa comunidade reformada, eles vão notar que existe uma liturgia bem elaborada, uma liturgia que tem uma lógica, não é? Uma lógica de realmente diálogo pactual, onde Deus fala e o povo responde. As respostas, né, ou então as ordens litúrgicas, elas são bem elaboradas, bem distribuídas, elas têm um sentido, elas cumprem uma função dentro do culto, que é essa questão do diálogo que eu falei. E, portanto, não é, há momento para tudo e existe um ministro, não é, que está dirigindo todo esse culto, não é, administrando a liturgia, é o liturgo, né? Geralmente o ministro da palavra e dos sacramentos. Isso numa igreja reformada, né? Então, isso acaba às vezes chocando as pessoas, né? Porque, nossa, para algumas pessoas pode parecer muito monótono, porque elas entendem que adoração é uma coisa meramente emocional. Não é que não haja emoções, mas para algumas pessoas se resume a isso. As pessoas chamam emoções de presença de Deus. Pô. As pessoas chamam emoções de presença de Deus. Eu vou dizer aquilo que a irmã Fernanda Veiga fala em uma de suas belas músicas, não é? Mesmo que eu não sinta, ele está. Entende? Então não tem negócio de sentir, cara. Mas tudo bem. Isso é cultural. As pessoas acham que é espiritual e que é bíblico, mas não é bíblico, não é espiritual, é só uma questão cultural mesmo, tá? E no caso das igrejas reformadas, não é? A nossa compreensão de fato é que o culto é um ambiente solene. É um ambiente, é um momento solene, né? Estamos ali para nos encontrar com Deus, estamos nos achegando à presença de Deus por meio de Cristo Jesus, não é? Tudo isso acontece de maneira espiritual, certo? Mas é a verdade que está acontecendo ali. Então, a nossa visão do culto ela é muito mais profunda. Ela não está limitada a uma questão de sensações, não é de emoções, não. É por isso que para nós a coisa é séria. A nossa forma de sermos comportados, não é?
e de estarmos em silêncio na hora do culto, sendo guiados por um ministro do evangelho devidamente ordenado para isso mesmo, não é? Tudo isso diz respeito à nossa reverência, porque estamos diante do Senhor Deus, tá? A questão ali não é olhar para o visual, para a estética do ambiente, para o fato de que há pessoas reunidas, há um pastor, um ministro da palavra que está ali dirigindo o culto, há presbíteros na comunidade. Não, isso aí são as questões mais básicas, estéticas, visuais. O ponto central é entender o que acontece espiritualmente. Deus, não é, reúne o seu povo, ele chama o seu povo, e o encontro com o Senhor, não é, de forma espiritual, deve ser reverente. É isso que a natureza do culto bíblico, não é, nos ensina. Tá? Por isso há o silêncio. O irmão perguntou sobre por que existe uma oração audível por uma pessoa. Porque o ministro, não é, da palavra, ele é ordenado para conduzir a comunidade no culto solene. Tá? Na hora do culto é como se ele fosse um tipo de regente, basicamente, não é, da congregação. Mas é claro que na hora da oração, o ministro faz a oração pública, oficial, a oração litúrgica, com um propósito definido, não é? Mas embora a congregação esteja em silêncio, a congregação, nesse sentido, adora a Deus em silêncio, mas está orando também. Né? No coração de cada crente, eles estão orando também, não é? Estão ouvindo as palavras oficiais da liturgia, da oração do ministro, e estão também junto com ele orando nesse sentido. E o silêncio também é uma maneira de adoração. Então, o silêncio nas igrejas reformadas, num culto bíblico realmente, não é não fazer nada, entende? Tem gente que acha que é não fazer nada. Aí chega a pessoa de uma igreja evangelical, caramba, né? Não vai ter uma hora não da gente levantar e bater palmas, ou a hora que nós vamos dar as mãos e não vai ter isso não. Não tem a hora da oração poderosa, a oração forte, né? Não vai ter isso, né? A igreja é instruída justamente a esse entendimento. Nós adoramos a Deus com reverência e, portanto, o nosso silêncio faz parte da adoração também. O comportamento, o cuidado, o zelo por aquele momento, tá? Às vezes não é uma coisa tão simples assim de todo mundo assimilar, é claro, né? Mas, por exemplo, eu evito o máximo, né? Estou falando da maturidade que eu tenho com relação a isso, mas é claro que isso não é uma coisa unânime, porque uniforme no caso, porque muitos irmãos não amadureceram, ainda estão no processo de aprendizado com relação a isso. Mas, cara, eu chego, então o momento é de silêncio, eu vou abrir a boca para cantar quando eu for chamado para isso. Ou seja, quando o ministro anuncia, irmãos, vamos cantar então agora em resposta ao sermão, o Salmo 115, por exemplo. Então, todos nós somos chamados, não é, a abrirmos nossa boca, o nosso coração e cantarmos ao Senhor e adorarmos a Ele. Enquanto isso não acontece, enquanto não somos chamados a dar uma resposta, ficamos em silêncio e assim adoramos a Deus. Assim como também quando estamos ouvindo a pregação, não é só a questão da oração, mas também ouvindo a pregação, temos que estar em silêncio, concentrados ao máximo naquilo que está sendo dito, porque é a palavra de Deus. Tá? Então nós não ficamos com aquele comportamento de, no meio do culto, o pastor está pregando e eu vou ficar já respondendo na hora, criando um diálogo com o pastor ou com a pregação. Aleluia, e não sei o que. Não é momento para. Agora é momento de pararmos e nos concentrarmos totalmente no que Deus nos fala por meio de sua palavra. Não é momento para que a minha voz seja ouvida, mas para que a voz do Senhor na palavra seja ouvida. Então eu preciso realmente ouvir. Tá? Então, a questão do silêncio do culto, no culto reformado, tem a ver justamente com a questão, não é, da reverência. O silêncio é por causa disso. E o silêncio faz parte da adoração nesse sentido também. Nós adoramos reverentemente ao Senhor. Para isso é bom citar, não é? Deixa eu só dar uma clareada aqui no vídeo, né? Que o sol já passou uma nuvem. E essa nuvem... eu não deixei aqui o automático da... Mas vou ligar aqui o automático. Pronto. Agora tá a luz automática. Vamos lá. Então, é bom observarmos o princípio da palavra de Deus, por exemplo. Né? Então, se analisarmos Eclesiastes 5, no verso 1 a 3, nos ensina o nosso comportamento. Né? Claro que aqui é um período de templo, mas o princípio é aplicável a nós também. Tá? Porque, no fim, naquele contexto, não é, se encontrar com Deus, estar diante de Deus, não é, diante da presença de Deus, era, não é, literalmente ir para o templo. Não é? O templo era, de fato,
aquele ponto de encontro, a habitação simbólica e espiritual de Deus aqui neste mundo. E se encontrar com Deus, ele está no templo. Né? Lembra aí de vários salmos, por exemplo, em que o salmista vai expressar, não é, que estar diante do Senhor é estar no templo. Né? No Salmo 42, por exemplo, o desejo do salmista de querer estar na presença de Deus era o desejo de poder estar em Jerusalém e no templo adorar a Deus, né? Cumprindo então todos os ritos ordenados pelo Senhor. Então, naquele contexto, havia um templo. Hoje, nós somos a habitação de Deus e quando nós nos reunimos para adorar a Deus em nome do Senhor no seu santo dia, não é? Então devemos entender que em Cristo nós somos elevados à presença de Deus e devemos então ter reverência. É incompatível o descontrole emocional e a falta de ordem, não é, no culto com a natureza do culto. Então, é dito bem assim, Eclesiastes 5, do 1 a 3. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Tá? Porque chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabem o que fazem mal. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifícios de tolo. Então pensem bem, né? Naquilo que as pessoas chamam de culto hoje, mas que não tem esse entendimento, né, de reverência. Porque é um ambiente, é um momento solene, onde eu devo estar mais atento, não é, à palavra de Deus e dar as respostas na hora devida, no momento devido. Não é? Então, pois não sabem que fazem o mal. Então, verso 2. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Eu acho que é por isso que agora eu entendo, né? Quer dizer, eu entendo o porquê que muitos evangélicos, diante de igrejas reformadas, ficam tão agoniados, né? Eu já narrei aqui uma vez um acontecimento que teve aqui na nossa congregação, logo no primeiro ano que eu cheguei aqui. E aconteceu de alguns pentecostais, né? Eu já sei que eram pentecostais porque assim que chegaram, no meio do culto, eles já chegaram tentando falar com as pessoas, a paz do Senhor, parece que não tem noção de onde estão, né? Aí se ajoelharam para orar, né, na hora do culto, no culto acontecendo. Já por aí, a gente percebe que essas pessoas não têm a mínima noção do que é culto de verdade, né? Não tem a mínima noção do que é um culto de verdade. Eles não entendem, tá? Então, parece que é muito comum você agir como se nada estivesse acontecendo de verdade ali, tá? Então, é por isso que muitas vezes ficam agoniados. Aí eles ficaram agoniados mesmo, né? Por quê? Porque eles chegaram bem na hora do sermão. Eu até parei, né, o sermão para esperá-los se assinar nas cadeiras direitinho, não é? Porque o que eu quero, não é pregar a palavra de Deus. Era a hora do sermão e eu preciso realmente que as pessoas ouçam a pregação, não é? Eu não vou ficar falando para as paredes, estou falando para a igreja de Cristo. Então, e para os visitantes que chegam também, né? Para os ouvintes, no sentido geral. Então eu esperei, porque tem que haver compreensão no culto, não é? Tem que haver algo racional, como Romanos 12 nos ensina, não é? O culto é racional, ele é com entendimento, ele é inteligível. Então, eu tenho me concentrar de verdade, eu preciso me concentrar, né? Mas eles não aguentaram nem 5 minutos, né? Ficaram tão agoniados que foram embora. Então, é assim, né? Não sabem o que é culto, né? Não entendem isso. Então, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar alguma palavra diante de Deus, né? Então, o culto não é um ambiente para que eu vá me expressar de maneira espontânea, né? No sentido espontâneo que as pessoas usam aí no evangelicalismo. A espontaneidade verdadeira é a obediência a Deus, né? Quem espontaneamente obedece a Deus é um adorador de verdade. Mas essa espontaneidade que as pessoas têm hoje é justamente o oposto desse princípio aqui, né? As pessoas hoje, elas se precipitam com a boca, né? No coração, elas pronunciam, elas querem falar, elas querem ter o destaque. Então, vai dizer aqui, porque Deus está nos céus, veja, é para que nós venhamos entender essa reverência, tá? Porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra. Isso mostra essa distinção que há entre o Criador e as criaturas que somos nós. Aquele que é santo, todo-poderoso, inigualável, aquele que é adorado nos céus, porque é santo,
não é? E nós, pecadores, estamos distantes disso. Então nós precisamos realmente aprender a termos reverência. Tá? Como os anjos nos céus. Ok? Então, porque Deus está nos céus, tu está sobre a terra. Assim sejam poucas as tuas palavras. E verso 3, né? Porque da muita ocupação vem os sonhos e a voz do tolo da multidão das palavras. Então, esse é o princípio, tá? Essa é a razão do porquê há o silêncio no culto. Porque existe uma ordem litúrgica, tudo é bem ordeiro, tem sentido, tem uma função, tem um objetivo. A adoração na Igreja Reformada é inteligível, não é? O momento do culto na Igreja Reformada é inteligível, é consciente, e as pessoas não vão para lá para simplesmente se entreter, né? Elas não vão pra buscar entretenimento, mas servir a Deus, adorando em espírito e em verdade, de acordo com a ordem dele, da sua palavra. Então nós vamos lá para aprender, né, para termos consciência, para que esse encontro com Deus possa sempre impactar nossas vidas de maneira consciente e não sairmos de lá impactados emocionalmente simplesmente. Entende? Esta é a razão, meu irmão. Então eu recomendo, se o irmão não fez ainda, tem uma playlist aqui chamada Adoração Reformada, tá? Então é só procurar aqui no canal, playlist Adoração Reformada. Vai na aba das playlists, beleza? E aproveita porque tem muito conteúdo bom ali também, né? Ou seja, basicamente é um curso sobre a adoração reformada. Tá bom? Então, muito obrigado, valeu pela pergunta, mas muito importante. Espero ter ajudado, né? Tá certo? Então, valeu e até o próximo vídeo.